Eu vou começar com uma dúvida aqui, que eu acho que assim é a primeira pergunta, né? Vamos começar com o que é a declaração de saída? O que é isso? Explica pra gente. Que troço é esse, né? É de Então vamos comer? lá. É de comer, é o que é, né? Então o que é a famosa declaração de saída, pessoal? É o seguinte: você está aqui no Brasil, legal, e de repente bateu aquela vontade de morar fora. Ok. Então, nesse momento é que a sua vontade de bater e morar fora, você tem que lembrar: eu preciso fazer a declaração de saída, tá? E aí vamos com calma. Então, por que você tem que fazer essa declaração de saída? Justamente para que o Brasil saiba que você não está morando aqui, né? E aí, logicamente, quando você começar a ter rendimentos fora do Brasil, você também não ser bitributado, que é exatamente isso que a Thalita comentou, né? Então, assim, por mais que você fale, mas Thiago, eu estou indo para um país que tem lá uma parceria, né? Tem uma aliança com o Brasil, e isso não, já prevê a não bitributação e tudo mais. Independente disso, você precisa fazer a declaração de saída, tá? Justamente para comunicar ao Brasil de que você está saindo daqui, que você pode e vai ter rendimentos fora, tá? E aí, nesse momento em que você faz a declaração de saída, a declaração de saída é semelhante, ela tem uma semelhança com a declaração do imposto de renda, tá? Inclusive, ela é preenchida dentro do mesmo programa, né? O prazo, inclusive, ali é muito próximo também. E aí você tem que fazer, inclusive, trazendo as suas informações que você tem patrimoniais no Brasil atualmente, perfeito? Fazendo essa declaração: Brasil, estou saindo daqui, e tenho isso aqui de bens e tudo mais, né? Deixa isso tudo informado, para quando você voltar, fazer essa... Imagina que você saiu, ganhou muito dinheiro, quando você voltar, ter essa conexão também, né? Fazer essa prestação de contas aí quando você chegar aqui no Brasil também. Tá joia? E ficar tranquilo para não ter a bitributação. Perfeito? E aí, mais à frente, aqui ao longo da nossa conversa, a gente vai explicar o que é essa bitributação, qual que é esse risco todo, tá? Mas só esclarecendo o que é a declaração de saída, é justamente isso. É você informar para o Brasil que você não mora mais aqui e que você não deve pagar imposto dos rendimentos que você está tendo a partir da data que você saiu. Esse é o principal objetivo aí da declaração de saída. Tá, beleza. Show? Então, assim, decidi mudar de país, então eu preciso avisar para o Brasil. E uma grande dúvida, né, que inclusive estava até na caixinha, é: nunca fiz essa declaração de imposto de renda, sempre fui isenta. Eu preciso ainda assim declarar, avisar que eu estou saindo? Legal, essa é uma dúvida importante, né? E de fato ela nasce por conta disso mesmo. Eu não tinha esse rendimento, ou eu sou uma pessoa, fiz 18 anos agora, por exemplo, os jovens, né, que talvez nem trabalharam no Brasil, estavam só cursando a faculdade, algum curso, alguma coisa do tipo, e já estão saindo. Mesmo assim, você precisa informar, tá? Por quê? É justamente para você comunicar ao país de que você está saindo. Mas, Thiago, eu não tenho bem nenhum a declarar, como é que eu vou fazer essa declaração? Você vai fazer essa declaração, ficha de bem sua vai estar zerada, não vai ter ali informações a declarar, porém, você precisa informar ao Brasil: estou saindo do país, e aí você fica livre de ter seus rendimentos aí fora, sem ter que pagar imposto aqui. Por quê? Aí vamos lá ao próximo tema aqui, né? Porque se você não declarar, o que vai acontecer? Durante os 12 primeiros meses que você estiver fora e estiver ganhando dinheiro, né? Estiver tendo esses rendimentos aí fora do Brasil, o Brasil vai entender que você é um residente e vai pedir para que você declare todos esses rendimentos desses 12 meses, né, após a sua saída, como se fosse um rendimento obtido do exterior. Fechou? Então, aí que está o perigo. É o Brasil pegar todos esses rendimentos que você teve durante esses 12 meses. Por que 12 meses, Thiago? Porque é o seguinte: a pessoa que não faz a declaração de saída, a partir do 13º mês, ela morando fora do Brasil, automaticamente o Brasil faz um corte, justamente para não piorar essa situação dessa pessoa, né? Ele faz um corte ali e passa a te tratar como um não residente. Mesmo que você não entregou a declaração de saída,
A partir do 13º mês, o Brasil dá esse corte, né? Você não vindo para o país em momento algum, ficando 12 meses fora do país, né? Consecutivos, ele te dá esse corte e aí ele vai pedir justamente esse intervalo de 12 meses aí, essa tributação. Então, você vai ter que pagar imposto aqui para o Brasil e muito provavelmente você vai ter pago já imposto aí no país que você está. Então, esse que é o perigo. Como se fosse uma linha de corte, tipo assim, a gente não vai te tributar durante 24 meses, 48 meses, a gente vai te tributar nos 12 primeiro, né? Isso, é isso aí. E a pessoa, ela estando no exterior após 12 meses consecutivos, que seria o 13º, aí ela precisa fazer a declaração. É o cidadão que precisa ou, ao sair do Brasil, passar lá pela imigração, né, sair, é automático? Então, é assim, ó, o ideal é assim, a partir do momento em que você resolveu sair do Brasil, você já fazia a comunicação, né? Então, a gente até trouxe um pouco desse detalhe, desse tema na última live, né, Thalita? Falando um pouquinho da comunicação. Nossa, Thiago, tem a declaração e tem a comunicação? Sim, tem duas coisas, tá? Duas obrigações que a pessoa que decide sair do Brasil precisa tomar cuidado. A comunicação de saída, que você tem que fazer até o mês de fevereiro do ano seguinte, né, a sua saída, e a declaração que vai até o mês de abril do ano seguinte a sua saída. Então, assim, é muito importante, quem já estiver atento, fazer já essas obrigações logo na largada, né, logo assim que você sai do Brasil, justamente para você não ter esse risco dos 12 meses, porque se você não fizer, o Brasil vai equiparar você como um residente durante 12 meses, mesmo você estando fora. Perfeito? Então, a partir do momento que você saiu do Brasil, eu quero ficar fora do Brasil, mesmo que seja temporário, eu acho que é legal tomar esse cuidado, porque é muito comum a gente encontrar pessoas também que saem no temporário. Eu vou voltar, mas depois não volta. Né? Acaba ficando mais 2, 3, 4 anos. Eu acho que uma grande parte de pessoas aí que saem nessa condição, muitos não voltam, né? Ficam por longos anos aí. Então, assim, é um perigo. Então, mesmo que você está saindo com essa intenção de voltar, eu acho legal. A minha recomendação faça, sim, a declaração de saída, para você não ter esse perigo. E quando você voltar, é simples. Para você caracterizar como residente no Brasil novamente, é só você entregar a declaração aqui, né, a declaração de imposto de renda aqui no Brasil, e aí já caracteriza você como residente aqui e está tudo certo. Tá bom? Então, minha recomendação é sempre fazer, sim, a comunicação e a declaração de saída e viajar mais tranquilo, né? Até porque se você vir tomar uma decisão futura de ficar mais tempo, você resguardou seus 12 primeiros meses que você passou aí fora. Que, inclusive, Thiago, essa dúvida também é muito comum, que, Thalita, se eu fizer essa declaração de saída, né? Depois eu posso voltar para o Brasil, meu CPF é cancelado, né? O que acontece comigo? Eu ainda posso entrar de novo no país? Então, essas dúvidas, assim, se eu fizer a declaração, assim, eu não sou mais brasileira, acontece também bastante. Então, aproveita essa dúvida aqui para a gente, que, assim, a pessoa pode voltar? Pode sim, tranquilamente, tá? Então, assim, não tem... E deu uma travada na minha tela. Melhorou, voltou? Vamos lá. Então, assim, pode sim, tranquilamente, tá? A pessoa não precisa ficar com medo. Eu não vou fazer a declaração porque eu tenho medo da Receita Federal. Você tem que ter mais medo se não fizer, tá? Porque a qualquer momento, hoje o fisco, a gente sabe que as informações estão tudo eletrônicas, a qualquer momento ele pode cruzar, identificar que você está fora e tal. Então, assim, é importante fazer. E aí, qual é esse risco? O que acontece com o seu CPF? Não acontece nada, você continua tendo CPF aqui no Brasil, tá ativo, você vai ser apenas considerado como não residente. Aí só vai te considerar como, essa pessoa não mora aqui no Brasil, não reside aqui no Brasil. É só isso que vai acontecer, né? Aí tem, sim, alguns detalhes quanto a operar, fazer operações financeiras aqui no Brasil, sim, tá? Tem algumas regras aí, você vai ter que ter uma conta bancária especial para não residente, tá? Isso existe dentro dos bancos. É um custo um pouquinho maior para você poder investir na Bolsa de Valores aqui no Brasil também, né? Para você ter uma poupança, alguma coisa do tipo. Hoje, com os bancos digitais, isso facilita um pouquinho mais, né? Então, é muito comum a pessoa estar saindo do Brasil e ele comunicar com o banco, né? Que seja algum banco, alguma plataforma digital, e o banco fala, não precisa, deixa sua conta aberta aqui, ok, tá tranquilo. Aí você pode até deixar, né? Existe previsão até legal de que a pessoa pode manter ali dinheiro em poupança, em CDBs,
né, ou até mesmo previdência privada. Essas são as 3 condições que o brasileiro, ao sair do Brasil, pode deixar esse valor aqui no país, sem essa necessidade, essa burocracia toda aí de uma conta para domiciliado no exterior, que a gente chama, né, uma CDE, chamada CDE. Então, para você fazer operações diferentes dessa, operar na bolsa, alguma coisa do tipo, você precisaria ter uma CDE aqui. É mais essa implicação. Agora, o fato de você fazer a declaração de saída, não vai acontecer nada com o seu CPF, não acontece nada com você, você consegue voltar para o Brasil tranquilamente. Voltou, faz a entrega da declaração do país, né? Declaração de imposto de renda, e aí está tudo certo. Você já está considerado como residente, sai o vínculo aí com o seu país também. Aí, um ponto de atenção a tomar cuidado com a legislação do país em que você está, né? Ou o país em que você está deixando. Então, por exemplo, o pessoal que está na Irlanda, tomar cuidado com as obrigações, né, da Irlanda, né? Obrigações internacionais aí na Irlanda. Se tem alguma declaração também semelhante aqui no Brasil, no momento de sair daí para cá, né? Da Irlanda para o Brasil, por exemplo. Então, tomar esse cuidado também, porque mesmo que você seja um estrangeiro aí, você deve ter obrigações a serem cumpridas aí também com o fisco, que te caracterizam como residente aí, né? Então, sim, é o que acontece aqui com algum estrangeiro que vem aqui no Brasil, ele tem que tomar esses cuidados também. Tá bom? E falando do CDB que você falou que a gente pode investir, né? É um CDB do banco, né? Porque às vezes quando a gente pensa no CDB, não é o CDB da corretora, que é diferente. É isso aí. É o CDB que o banco mesmo oferece, né, Thiago? Isso, é isso aí, exatamente. Tem algumas limitações, por quê? O banco, o que vai acontecer? Quando a pessoa sai do Brasil, a própria regulamentação aqui de Banco Central, né, a própria CVM também, ela exige que tenha alguém aqui no Brasil representando você, né, representando essa pessoa que está lá fora, perfeito? E aí, esse serviço que é o problema. Os bancos não cobram barato para fazer esse serviço, né? Então, alguns bancos cobram um pouco menos, outros cobram um pouco mais, às vezes vai depender do quanto você vai operar aqui, o banco vai fazer um estudo, uma análise aí do quanto ele vai ter que ficar se representando você para operar essa quantia, né? E aí, assim, é onde entra esse custo. Então, por isso que acaba sendo esse CDB do banco, porque o banco não vai querer ficar operando CDB de algum fundo, de alguma coisa do tipo, gratuitamente e ainda tendo que te representar aqui dentro do Brasil, né?